Olá pessoal do YouTube, eu sou o Mauro Tavares, estou aqui lançando o meu DVD com 6 técnicas exclusivas. Dentro contém também 3 riscos com as técnicas apresentadas no DVD. Eu mostro aqui todas as dicas de como trabalhar com fita de uma forma que a tinta não invade por baixo, a tinta não descasca. Tem também a técnica do charão, que é uma técnica muito simples de fazer, com 3 produtos apenas você consegue fazer uma linda peça, não precisa ter habilidade com pincel. Tem esse efeito também que é fantástico, que é o mármore travertino sobre vidro, sem utilização do primer. Eu aplico aqui um verniz vitral branco, é muito simples de fazer também. Tem essa técnica que faz muito sucesso, que é a girafa com efeito de mosaico. Esse efeito também aqui, o marmorizado, que por exemplo não tem um vaso, ele é trabalhado todo com fita crepe. E esse efeito aqui, que é um efeito, uma técnica mais recente, que é um craquelado e uma decoupagem em cima. Inclusive eu ensino também, explico como aplicar o vidro líquido em peças que não tem borda. Aproveitando aqui, eu vou fazer um passo a passo fantástico para vocês, que eu vou utilizar verniz vitral, várias cores. Vou pintar uma borboleta dupla carga, dando as dicas de como fazer a pintura dupla carga e com efeito de vidro líquido em 3D. Então vamos ao trabalho. Aqui eu tenho uma peça, que é uma tampa de caixa, tem a borda aqui de retenção. Poderia ser também uma bandeja, fica muito bom esse efeito. Eu apliquei aqui 2 demãos de base para artesanato, que é uma tinta branca específica para receber pintura, né? A base de resina acrílica, super resistente. Então eu aplico a primeira demão, aguardo a secagem, aplico a segunda para ficar bem branquinha a superfície. E agora eu vou trabalhar aqui com verniz vitral gato preto. Veja aqui eu tenho verniz vitral verde, é só despejar aqui várias cores, é um efeito muito fácil de fazer. Aqui vou usar também, por exemplo, o cabo do pincel, quando eu quero colocar poucas cores, pouca quantidade de uma determinada cor. Esse é o rosa. Aqui eu tenho verniz vitral amarelo. Então de repente você tem aí na sua casa verniz vitral, você não sabe o que fazer com ele, então você pode fazer essa técnica para aproveitar o produto que você tem em casa. Alaranjado, vermelho e o principal, esse você sempre tem que colocar, verniz vitral madrepérola. Se você quer um efeito mais claro, você coloca mais madrepérola. Se quer mais escuro, coloca outras cores. Aqui eu tenho também verniz vitral azul. Eu sempre gosto de trabalhar com azul, com violeta, né, com rosa, amarelo. Depois faz assim, inclina, pode ajudar com o cabo do pincel, vai até os cantos. Veja que bonito que vai ficando o efeito, super fácil de fazer. Então esse é o verniz vitral gato preto, várias cores e o madrepérola. Se precisar, você pode adicionar um pouco mais de verniz, madrepérola ou colorido. Inclina e ajuda aqui com o cabo do pincel. Muito bem, está concluído aí o efeito com verniz vitral e verniz vitral madrepérola. Você aguarda a secagem de aproximadamente 72 horas. E aí agora eu vou aplicar o vidro líquido em cima, vou explicar para vocês como se mistura o vidro líquido. Pessoal, veja como é fácil misturar o vidro líquido. Ele vem aqui com lacre, você retira. Você pode fazer a mistura em banho-maria, né? Aqui tem água quente, isso agiliza o processo da mistura. Coloca todo o catalisador dentro do frasco da resina. E na bula pede para mexer durante 8 minutos. Só que se você colocar em banho-maria, mais ou menos aqui 2 ou 3 minutos, vai misturar completamente. Após 2 minutos misturando em banho-maria, veja como fica. A resina se dilata, ela fica tão líquida quanto a água. Feito isso, você vira todo o conteúdo aqui dentro de um copo descartável. O ideal é você secar a embalagem para que não caia água dentro do copo. E vira todo o conteúdo dentro do copo descartável. Mexa por 2 minutos no copo, isso é por precaução, porque a resina ela pode ficar impregnada nas paredes do frasco, e aí vai dar pontos pegajosos à sua peça. Muito bem, após mexer 2 minutos, deixa descansar durante 10 minutos, que é para as bolhas subirem. Veja que lindo que ficou o efeito com verniz vitral madrepérola e os coloridos. Mas essa peça aqui eu ainda não posso aplicar vidro líquido, eu tenho que aguardar 72 horas.
Eu já tenho uma outra peça aqui que já está com vidro líquido, inclusive. Veja essa. Então aqui já está com vidro líquido, já faz mais de 72 horas. Eu vou fazer uma pintura aqui de uma borboleta, vou explicar para vocês todas as dicas aí da dupla carga, né? A borboleta com dupla carga. E depois vou aplicar o vidro líquido que eu acabei de mexer. Bom, então vamos fazer aqui a pintura sobre o vidro líquido. Eu tenho aqui tintas acrílicas Gato Preto, várias cores. Tem aqui um pincel sintético, macio. Eu faço assim, um pouco de água no pincel. Pega a tinta branca de um lado do pincel e aqui o azul do outro lado. E matiza as duas cores até obter um degradê. Você pode também acrescentar outros tons, por exemplo, aqui eu tenho violeta. Essa pintura sobre o vidro líquido ela deve ser feita com tinta acrílica Gato Preto, a tinta acrílica de tela, pois é uma tinta que adere sobre o vidro líquido perfeitamente e eu não vou ter nenhum problema quando eu for aplicar a segunda camada de vidro líquido. Ou seja, ela é uma tinta muito resistente, não precisa impermeabilizar depois. Bom, aqui tem o degradê no pincel. E agora eu vou fazer então a borboleta. Coloca aqui o pincel de pé, vai sentido ao azul, ao violeta, veja aqui, ó, pressiona, gira e vem ao centro, no ponto de partida. Aqui você pode retocar, veja aqui o outro lado agora. Coloca o pincel de pé, pressiona, gira e volta aqui para o ponto de partida. Conclui com o pincel de pé. Veja aqui, ó, coloca o pincel de pé, vem em direção ao azul, pressiona, gira e volta aqui para o ponto de partida e conclui com o pincel de pé. E agora o outro lado. Pincel de pé, pressiona e gira e volta aqui para o ponto de partida. E aí faz o corpinho da borboleta assim. Vou fazer o acabamento com pincel liner e tinta acrílica preta diluída em água. Eu uso essa tinta porque é uma tinta que adere perfeitamente aqui sobre o vidro líquido e também quando eu for aplicar a segunda camada de vidro líquido para dar o efeito de 3D não vou ter nenhum problema. Você pode enriquecer de detalhe da forma que você desejar. E aqui eu vou fazer uns detalhes em branco na asa. Você pode fazer conforme você achar melhor. Só que o ideal é que você fazer numa asa, você repete na outra. Faz de um lado e depois do outro. Eu aguardo a secagem e depois eu vou aplicar então a outra camada de vidro líquido. Muito bem, aqui então eu já pintei a borboleta com a tinta acrílica Gato Preto, já está seca. E agora eu vou aplicar o vidro líquido. Como aqui tem uma borda de retenção, é só inclinar que ele vai alastrando por toda a superfície. Você aguarda a secagem de mais ou menos 72 horas e você tem aí um lindo quadro que poderia ser também uma bandeja. As bolhas elas podem ser estouradas com fonte de calor. Por exemplo, se ao aplicar o vidro líquido surgir uma bolha, você pega o soprador e estoura facilmente a bolha com fontes de calor. Espero que vocês tenham gostado da dica de como aproveitar um verniz vitral que talvez você tenha aí na sua casa e não sabia o que fazer. Se inscreva no canal no YouTube e compartilhe o vídeo.